Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, hoje foi dia de quebra-pau entre Juca Kfouri e Mauro César Pereira sobre o caso Bruno Henrique. A gente já parou de falar aqui desse caso porque o STJD marcou a audiência de julgamento para o início de setembro. Então, é esperar o início de setembro para ver o desenrolar da situação que vai ser decidido. Todavia, é claro, os torcedores, principalmente do Internacional, levantaram essa polêmica e de outros times também, que é exatamente o tratamento diferente que se dá a um atleta do Flamengo e não se deu, por exemplo, a um atleta do Goiás. Falando do Aleph Manga. Não se deu a um atleta até do Santos. Estou falando aqui do Bauerman. A questão da suspensão preventiva aconteceu de maneira muito rápida, muito ágil. E no caso Bruno Henrique, isso não aconteceu. Será que há alguma influência da camisa? Será que isso pesa? O Juca Kfouri deu a opinião dele e o Mauro César Pereira ficou bravo, rapaz. Quase rolou pancada no programa lá da UOL. Enfim, a gente vai falar sobre esse caso, mas antes, a gente pede a você ligado aqui no Dois Toques, você que faz as suas compras pela Amazon, pelo site da Amazon e curte o canal Dois Toques, a gente tem um link aqui na descrição desse vídeo e através desse link você pode fazer as suas compras de artigos esportivos, pode fazer as suas compras de qualquer produto, ajudando também o canal Dois Toques, que é um afiliado da Amazon. E a gente, claro, futuramente desenvolvendo uma parceria para oferecer para vocês descontos, entre outras vantagens. No momento a gente pede para, caso possível, se você tiver interesse em comprar qualquer produto da Amazon, use o nosso link de afiliado aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para que futuramente a gente possa devolver isso em descontos para vocês, tá certo? Bom, vamos lá. O Bruno Henrique, que é réu em caso de denúncia de manipulação de resultados, fraude esportiva, por um cartão amarelo recebido para favorecer apostadores, ele, como todo mundo sabe, segue jogando normalmente e segue decidindo partidas, né? O Flamengo, por exemplo, ganhou do Internacional na última quarta-feira com o gol do Bruno Henrique. E aí é claro que vieram as críticas, vieram os comentários, principalmente por parte da torcida do Internacional e de outros torcedores, além de jornalistas como o Juca Kfouri, que levantaram essa bola, né? O jogador tem um caso muito mais grave do que o do Aleph Manga, do que o do Bauerman. O jogador tem indícios muito mais fortes de manipulação de resultado, de fraude esportiva, muito maiores do que jogadores que foram suspensos preventivamente, já voltaram a jogar, mas foram suspensos preventivamente. E o Bruno Henrique segue jogando, né? Então, mesmo com o caso tendo sido levado em novembro ao Ministério Público, mesmo com o caso tendo sido denunciado já pelo MP, o STJD ainda não tomou qualquer atitude. Aliás, tomou uma atitude, né? Ele arquivou o processo. Em novembro de 2023, foi o caso do cartão amarelo. O Ministério Público esse ano denuncia o Bruno Henrique, e o STJD ainda não fez nada. Pelo contrário, havia arquivado o caso à época, né? E aí o Juca Kfouri fez duríssimas críticas e o Mauro César Pereira ficou maluco, né? Olha só, o Juca Kfouri disse: por que não julga? Eu não quero condená-lo antecipadamente. Ele está indiciado já tem um bom tempo. Aliás, o Juca repetiu isso, né? Como o Mauro César falou, mas você está falando isso por que agora? Só agora que você está falando isso? Só porque o Flamengo ganhou do Internacional com o gol do Bruno Henrique? Aí você está levantando essa bola agora? Por que você não levantou antes? Aí o Mauro César, né, sempre muito clubista, tentando comparar o caso do Bruno Henrique com o do Thiago Maia. O caso do Bruno Henrique é um crime cometido pelo Bruno Henrique. O caso do Thiago Maia é um problema do Internacional. Não tem nada a ver com o jogador Thiago Maia. Os casos são completamente diferentes. E aí, o Juca Kfouri diz: não quero condená-lo antecipadamente. Ele está indiciado já tem um bom tempo. A justiça comum tem seu tempo, é natural. Mas na justiça esportiva, esse caso está indo para as calendas, é injustificável. Aqueles meninos denunciados pelo Ministério Público de Goiás, todos se ferraram.
Os jogadores envolvendo a Aleph Manga, né, entre outros, né, corretamente, se ferraram, corretamente. Não estou dizendo que o Bruno Henrique tem que se ferrar, estou dizendo que tem que ser julgado. Temos que saber a decisão da justiça esportiva. Agora ele diz que de fato forçou o cartão porque era mais importante jogar o outro jogo. A primeira explicação era de que ele não tinha forçado, ou seja, o próprio jogador se contradisse, né, diz aqui o Juca Kfouri. Tem que ter uma decisão. Com os outros, a suspensão foi preventiva. Esse caso do Bruno Henrique é um escândalo, diz o Juca Kfouri. E, de certa forma, eu não sei qual vai ser a decisão da justiça desportiva. O caso do Lucas Paquetá, aí criou-se um caso danado tal, e foi julgado inocente. O caso do Bruno Henrique é bem diferente do Lucas Paquetá, porque o Lucas Paquetá não produziu provas contra si mesmo. Em nenhum momento ele produziu provas contra si mesmo. O Bruno Henrique produziu todas as provas possíveis contra si mesmo. Só que, realmente, como diz o Juca Kfouri, é um caso diferente, tem sido tratado de forma diferente do que o caso da Operação Penalidade Máxima envolvendo o Ministério Público de Goiás e os jogadores que foram envolvidos e suspensos preventivamente, tá? E aí o Juca Kfouri vai fazer uma declaração que é onde o Mauro César se irrita, né? Ele diz o seguinte: o que está evidente, está na cara, diz o Juca Kfouri, é que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. Empurra-se com a barriga porque é do Flamengo. Falando o Juca Kfouri aqui. Porque se fosse do Goiás, do Vila Nova, já estava ferrado. Torço para que ele seja inocente, embora não acredite que ele seja inocente, diz o Juca Kfouri. Tantos são os indícios que o relacionam com esse cartão. E aí ele vai falar de doping da justiça, né? Sempre exagerando até nas falas, tá? Aquela coisa da oratória, né? Muito própria aí dos jornalistas da turma do Juca Kfouri, né? É inevitável que haja torcedores que se queixem, parecem tratamentos diferentes. Aí ele vai chamar de bagrinhos, né? Os bagrinhos lá se ferraram. E foi muito justo que se ferrassem. Mas o grande ídolo da maior torcida do país não se ferra, continua jogando. Não é doping financeiro, mas é o doping da justiça ou injustiça, protestou o Juca Kfouri. E aí o Mauro César começa a gaguejar daquele jeito, aí eleva a voz, aí, enfim, começa a ficar confuso, aquela doideira bem peculiar, né? E os dois discutindo lá. Mas a grande verdade é que o Juca Kfouri dessa vez tem razão, né? E não adianta o Mauro César tentar comparar com o caso de Thiago Maia. O que tem a ver Thiago Maia com o caso Bruno Henrique, né? E o Juca Kfouri diz aí que o Flamengo, de certa forma, deve ter influência dentro do tribunal, do STJD, e é claro que tem. É óbvio que tem, a gente sabe que tem, né? Não são apenas procuradores que envergam a camisa do Flamengo, até porque todo mundo pode ter time, não é proibido, né? O juiz pode ter time, o desembargador pode ter time, o procurador pode ter time. A questão é que ele precisa, não pode ser um suspeito, né? Ele precisa, é claro, julgar tudo imparcialmente. A questão é que o do Bruno Henrique nem julgado está sendo, né? Então, o julgamento foi marcado exatamente depois das oitavas de final da Libertadores da América. Coincidência ou não, o Juca Kfouri traz aqui dados, né? Os jogadores lá, ele chama aqui de bagrinhos, foram suspensos preventivamente, muito antes do julgamento, né? Isso não aconteceu com o Bruno Henrique. Por que será? Enfim, fica aí a reflexão, mas o Bruno Henrique vai ser julgado em setembro, no início de setembro. Vamos aguardar para ver o desfecho disso tudo.